Olá, meu nome é Caleb. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia. O pulso ainda pulsa. Oi, eu sou a Juliana e no momento estou tomando 5 remédios diferentes. Nenhum de uso contínuo. Oi, meu nome é Luana e você é médica? Não. Por quê? Porque eu estou doente por você. E você está escutando? O nome. Do livro! Aê! Hoje, este podcast garboso está aqui para fazer uma tag alto astral. Lá em cima. O clima pede essa tag. Fazer uma tag aqui pra gente o quê? Começar 2022 com o pé direito, né? Com animação, com alegria. Porque se você até agora, no dia 1º de fevereiro, do ano 3 da peste, nesses primeiros 31 dias do ano, você não pegou nenhuma doença, você é um abençoado por Deus. Porque, olha, não precisa nem ter sido Covid, nem a grande gripe. Qualquer doença, gente. Você tá de parabéns, o seu sistema imunológico, olha, tem que ser estudado. Você tá de parabéns. Tá uma tristeza, né, gente? Sim. Nossa, no meu trabalho tem squads, assim, que, sei lá, são 5 pessoas, 4 ficaram afastadas em janeiro, sabe? Tem uma pessoa saudável, coitada lá, aguentando, segurando as pontas. No meu também teve gente, algumas ficaram afastadas, outras não, mas acho que, sei lá, de 11, 12, pelo menos 3 ou 4, assim, foi um negócio meio pesado. Pesado. E tem as dores da alma, né, também. Né? E as doenças do coração. Eu pensei também. Ai, ai. Mas vale a pena também citar que essa tag aqui, que nós vamos fazer daqui a pouco, né, essa book tag, ela surgiu do nada na nossa vida. Como uma pequena verruga na nossa derme. Essa tag aqui, na verdade, né, ela comprova uma tese, né? Aquela tese que a gente acredita que a vida vai se criando a partir de nada, né? Mas ela também comprova um pouco do tipo, se não tiver supervisão em algum grupo, vai surgir alguma coisa. E dessa vez surgiu uma tag. É a ausência do moderador ali, né? É isso, Caleb, é verdade. Essa é uma recompensa para os nossos apoiadores que nos forçaram aqui a gravar essa tag. Eles queriam que fosse o primeiro programa do ano, a gente voltando de férias felizes e fazer uma tag dessas. Eu falei, gente, ninguém mais vai querer ouvir a gente, só vocês os apoiadores, entendeu? Nós temos um grupo de apoiadores, que é uma das nossas recompensas, né, do nosso Apoia-se. E assim, eu, a Ju e o Caleb piscamos, né, nos afastamos ali 1, 2 horas. Quando voltamos, tínhamos uma tag, né? As pessoas tinham criado essa tag das doenças. E já queria que a gente já tivesse gravado, já tava reclamando que a gente não tinha gravado. Pô. Parte 2, era uma tag com 2 partes, né? A gente selecionou aqui as doenças mais de família, pra gente não precisar citar, sei lá, hemorroidas, né? Pra gente manter aqui um padrão nesse podcast. Manter a classe, né? É. Mas é isso, gente. Tag criada pelos nossos apoiadores, sem a nossa supervisão. Chamamos aqui carinhosamente de tag da hipocondria. Não, mas vamos explicar o que aconteceu. Eu fui muito zoada num episódio, eu não lembro qual foi, em que eu disse que eu não andava de chinelo em São Paulo, né, porque, enfim, sou cria aqui de São Paulo, isso foi um motivo de riso, né, os paulistas aqui, mas que eu falava que eu não saía de chinelo e não escorregava nas guias, porque podia pegar, quando estava chovendo, porque eu podia pegar leptospirose. E isso foi um grande motivo de chacota no grupo, do tipo, gente falando que nem existe leptospirose, gente me dando razão, inclusive uma médica, eu queria deixar claro aqui, que a médica me deu razão. Mas a médica é paulista. Queria só deixar isso aqui na mesa. Exato. Enfim, e aí eles começou a falar de doenças loucamente, até eu participei desse momento, porque, né, sou uma pessoa hipocondríaca, né, sou mesmo, mas aí foi isso, a gente piscou e surgiu até. Tentei deixar também na tag só as doenças que o paulistano comum conheça, né?
Mas vocês não são nem um pouco hipocondríacos, assim? É de boa a vida de vocês, assim? Sem a hipocondria, você acha que é possível ser feliz longe desse Não, é porque, ó, a temporada 2022 é sobre traumas, né? No episódio anterior, vocês falaram como vocês têm medo de tsunami na praia, as pessoas também no grupo de apoiadores ficaram chocadas. A gente não tem medo, a gente exerce a imaginação. A gente olha para a praia e imagina um desastre natural, é bem mais comum. Não entendi essa surpresa É também. bem mais comum. Ok. A partir de agora, nosso apoio vai tudo para consultas com o psiquiatra. A gente tá precisando. Ai, Deus. Enfim, mas eu sou a única hipocondríaca desse grupo, assim, assumidamente? Como que a gente pode definir um hipocondríaco? Ou melhor, Ju, Hum. quando foi que você se olhou assim, você se olhou no espelho, você deu aquela espiada e pensou: "É isso, essa sou eu, a hipocondria faz parte do meu ser"? Desde criança, porque o que acontece, gente? Eu sou neta de farmacêutico. No enfim, meu vô já faleceu tem uns 11 anos, vai fazer 11 anos, mas até pouco antes dele morrer, ele ainda tinha uma farmácia dessas de bairro. E até hoje as pessoas conhecem a gente no bairro, né, minha mãe principalmente, como a filha do seu Luiz da farmácia. Né, eu sou a neta do seu Luiz da farmácia e da Dona Maria também, né, que era a minha avó. Então, né, eu vivia dentro de um ambiente de farmácia. E aí, um ambiente de farmácia. E era muito engraçado, porque a minha avó, a minha casa também tem esse costume. A primeira vez que o Caleb viu isso, ele ficou chocado, que a gente tem uma gaveta de remédio. Popular farmacinha. Exato, pra gente é totalmente normal. Depois o Caleb pegou esse costume também, um pouco, não totalmente. Minha família entrou de sola nessa automedicação aí, que foi pesado, viu? Não, tipo, remédio pra dor de cabeça, Dorflex, sei lá, AS. Kit básico, kit básico. Kit básico, exato. Um Epocler, um sal de frutas. Coisas básicas que você pode precisar e, né, não é nada, não é tipo tarja preta, nada disso. No caso, minha avó tinha umas tarja preta lá, que eu lembro uma vez que eu falei que eu não tava conseguindo dormir, ela perguntou se eu queria um Tramal, eu fiquei um pouco assustada. Era Tramal? Que remédio que é pra dormir? É Rivotril? É Rivotril, você dorme. Ajuda. Eu acho que foi esse. Então, enfim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu morro de medo de remédio tarja preta, porque tenho medo de viciar nessas bagaças. Mas, enfim, esses mais assim, eu não tenho problema nenhum em tomar, né? Tipo, Dorflex, essas coisas, sei lá, Buscopan, sabe? Tipo, enfim. Então, desde criança. E eu acho que eu sou um pouco sugestionada, assim, a doenças, assim. Se a pessoa fala tal sintoma, eu começo a pensar, será que eu tô com essa doença e tal? Então, especiais do Drauzio Varela falando sobre doenças são um terror pra mim, assim. Teve uma vez que ele fez um especial sobre hepatite, que é uma doença silenciosa, né? E aí eu fui no médico, né? Era uma época que eu tava acompanhando um problema de saúde, e eu pedi pro médico exame para ele pedir o exame de sangue de todas as hepatites. E ele, mas por que? Você não precisa disso? Eu preciso sim, eu acho que estou em hepatite. E eu não estava com hepatite, obviamente, mas eu pedi para ele. Enfim, não tenho hepatite, tô bem aqui, gente, tá tudo certo. Então é isso, eu sou esse tipo de pessoa. Eu acho que eu acho que eu tomo até os remédios e tal, mas eu não sou não, eu não sou hipocondríaco não. Eu sou um pouco assombrado pela doença que eu já tive, né? Acho que mas aí é normal, eu acho. É só medo mesmo. Que nem eu ganhei um Tramal aí eu ganhei um Tramal da mãe da Juliana. Ela não quis tomar, ela falou: "Você quer?" Eu falei: "Porra". Pra quem não conhece, o Tramal é legal. Mas por que você quer o Tramal, Caleb? É porque, assim, quando eu tive pedra no rim, foi a dor mais miserável que eu já senti na minha vida. E eu já tive umas outras. Eu tive essa, tirei a pedra, né? Com cirurgia. E aí depois eu tive mais 2 crises pesadas. Não foram tantas quanto a primeira, né? E aí, a única coisa que me tirava a dor foi o Tramal. E aí eu tenho ele por segurança, não é pra tomar pra ficar com barato, não. Assim, eu tenho ele porque um dia eu tenho medo de voltar a ter pedra no rim.
Então ele tá lá de segurança. Eu olho pra ele e falo, opa, vou tomar uma água aqui pra não precisar fazer uso, né? Entendi, ele é um alerta. Ele é um alerta, assim, é uma segurança, eu me sinto mais tranquilo, porque assim, a pedra no rim, eu tenho ela, eu vou ter pra sempre, né? Não tem como não ter. Mentira, tem, mas enfim, talvez você não tenha crise só, mas o que acontece? De vez em quando eu sinto que o meu corpo começa a ficar estranho e eu sinto que é a pedra. Aí eu tomo chá, tomo bastante água, enfim. Mas não chegou a tomar o remédio, porque é isso. Eu quero esse remédio para quando for uma crise, porque ele é remédio controlado e tal. Então, mas assim, aqui em casa rola a automedicação, assim, do tipo, acho que você tá precisando tomar tal coisa, e toma. E aí toma vitamina, e aí toma outra coisa. É pesado, assim, é pesado. Vamos pra tag? Vamos pra tag. Novamente aqui, eu fiz aqui o ASMR. São 9 questões. A gente vai sortear aqui a ordem delas. Cada doença a gente vai relacionar de alguma forma com os livros, né? Tem a pergunta. Depois que a pessoa responder, os outros que não foram sorteados vão dizer qual é o livro que teria escolhido para aquela categoria, né? Porque se a gente não fala qual livro a gente teria escolhido, também tem motim. Então a gente tem que se proteger aqui nesse podcast. Quem quer começar? Posso começar, Ju? Você começa, Lu? Vai que hoje eu tô destemida. Vamos lá. Pergunta. Eu não tenho resposta pra todas, hein, Ju? Por favor, seja gentil. Eu tava doente. Eu não tenho resposta boa pra todas, vamos lá. A pergunta é a pergunta número 4, que a doença é a catapora. A relação é, você lê uma vez pra nunca mais. Né? Todos aqui tiveram catapora, não sei. Eu não tive. Mentira que você nunca teve, Lu. Eu não tive nenhuma das doenças de criança. Nada. Sarampo, cachumba, nenhuma. Eita, Lu. Nada. Qual a diferença entre sarampo e catapora? Ah, muita informação, não sei te falar. Não, acho que as manchas da catapora são mais fortes. Eu não sei também, mas eu sei que as duas têm manchinhas. Mas eu tive catapora. Sarampo eu não sei se eu tive. Mas catapora eu tive. E eu tive mais velha, porque meus primos e minha irmã pegaram bem novinhos. E eu já era, sei lá, quase 5 anos mais velha que eles. E quanto mais velho você pega a catapora, dizem que é pior, né? Sarampo eu acho que é mais perigoso, né? Não sei se cachumba não, se catapora chega a ser perigoso que nem sarampo, né? Mas a gente tem vacina pra sarampo, então se você tem filho, pelo amor de Deus, sabe? Vacina seu filho, porra. Não, até se não vacinar, não consegue nem colocar na escola e tá certo. Eu acho que eu já contei isso aqui no podcast, e perto do que a gente viveu com a Covid, é brincadeira de criança, né? Mas eu vivi o surto de sarampo. Surreal isso, né? O surto de sarampo que teve em São Paulo. Eu estava trabalhando numa empresa que teve o surto lá dentro. E assim, colegas meus de andar pegaram sarampo. O rapaz que ficava sentado na minha frente na mesa pegou sarampo. E aí a empresa fez um mutirão, não sei como é que chama, para vacinar todo mundo. Eles ficavam na porta de entrada da empresa, assim. Você não apresentava identidade, você não apresentava nada. Eles falavam: mostra o seu crachá, tá grávida, tem alergia a ovo? Não, pá! Era quase a mesma, era praticamente a mesma agulha, sabe? Linha de produção, assim, só espetando nas pessoas. Todo mundo para entrar no raio do prédio se vacinou, ninguém perguntou nada para ninguém. E é nóis, assim, foi assim que se tratou o surto de sarampo no meu trabalho, antes dessa frescurada toda aí da Covid acontecer, né. Não que a Covid não foi frescurada foi a galera sommelier de vacina aí que surgiu, né. Eu confesso que eu sou adepto desse método. É, total. Ah, que dá liberdade pra pessoa escolher o quê, meu? Mas enfim, estamos tergiversando aquilo. A pergunta 4, que é a catapora, que é ler uma vez pra nunca mais. Eu escolhi falar sobre o Desejo, da Elfriede Jelinek. Até comentei no último episódio, talvez, ou penúltimo, que esse livro é uma pouca vergonha, que eu não estava conseguindo terminar de ler, pois terminei, a leitura foi concluída e tá bom, eu espero nunca mais encontrar esse livro na minha frente, na minha vida. Se eu ver ele numa estante, assim, de livraria, eu vou sair correndo, porque assim, eu tava
pensando em como descrever, assim, a leitura desse livro, e a palavra que me ocorreu foi tortura. Assim, eu acho que esse livro é uma tortura de ler. E assim, não é porque o livro é mal escrito, não é isso, é porque a temática ela é muito pesada e ela é muito repetitiva, e é uma leitura muito difícil de fazer, assim, gente. Fala basicamente sobre um casal, né, tem alguns personagens no livro, mas principalmente um casal, o marido e a esposa. O marido é dono de uma fábrica de papel e a esposa é dona de casa. E eles têm uma aparência de um casal muito feliz, né, e muito normal, mas por baixo dos panos são personagens grotescos, assim. Então é um livro que fala muito sobre relações de poder, sobre submissão, sobre hipocrisia e sobre como os nossos desejos, eles são o que mantém as estruturas sociais do nosso mundo de pé, assim. A gente tem uma falsa impressão de que os nossos desejos são individuais, né, e que a gente pode desejar qualquer coisa, mas na verdade a gente sempre deseja as mesmas coisas, né, e as mesmas coisas que todo mundo deseja, e são esses desejos que mantêm o mundo do jeito que ele é, né, terrível do jeito que ele é. E assim, só para explicar para vocês por que essa leitura para mim foi tão difícil e tão chocante, uma das formas pelas quais o marido exerce o poder dele, né, ou se sente poderoso em relação à esposa é através de sexo. E eles fazem sexo compulsivamente, assim, ele é um homem obsessivo por sexo. E o sexo, ele ocupa quase todas as páginas do livro. Então são muitas e muitas descrições de sexo e não tem nada de erótico, tá gente, não tem erotismo. O sexo, ele é muito repugnante, ela usa palavras horríveis para descrever o sexo. O sexo associado à humilhação, ao asco e à destruição mesmo, assim, do corpo feminino. Tem uma questão ali, não é nem que o corpo feminino sirva para satisfazer os desejos do homem, ele serve para ser ocupado, sabe, para ser destruído no processo. Então, é sempre muito angustiante, você ter aquela personagem feminina que é submetida a isso o tempo todo e abusada de diversas formas, e humilhada de diversas maneiras, e que não tem escapatória. Fiquei muito chocada com essa leitura. E assim, é isso que eu falei, sabe, não é mal escrito, é óbvio que as reflexões que ela tá fazendo ali são muito importantes e ela tá criticando a sociedade do jeito que ela tá estruturada e a sociedade capitalista, né, a sociedade de consumo. Então essa mulher, ela permanece com esse marido horrível, porque ela quer manter o seu status, a sua posição, o seu poder de consumo. Eu entendi, assim, mas isso não impede de ser uma das leituras mais horríveis que eu já fiz. Só para lembrar, a Elfriede venceu o Nobel de Literatura em 2004, então obviamente que é uma autora que tem uma baita relevância e importância e fala ela é austríaca, né, então ela fala também desse ponto de vista da Áustria, né, desse país perfeito, de muitos privilégios e que tem, assim, esse subterrâneo, né, e esse escuso, mas ainda assim, nossa gente, muito muito angustiante essa leitura, assim, eu não recomendo. Me falaram que o A Pianista, que é o outro livro dela, né, o mais famoso, ele também é muito difícil e também muito angustiante, tem uma crescente ali, mas ele tem uma história, um pouco mais substancial, talvez seja a palavra, porque esse livro basicamente não tem uma história, assim. Você vai vendo esses personagens repetindo as ações, o dia a dia, e esse diretor que vai explorando os funcionários e que vai explorando a esposa, e a esposa que vai descarregando a raiva no consumo, e os funcionários que se sentem explorados pelo patrão e vão descarregando nas suas respectivas esposas. Então ele vai a ideia do livro é mostrar essa repetição mesmo de comportamento, e aí é muito pouca história, sabe, é muito pouco respiro. Me falaram que o A Pianista tem um pouquinho mais de algo ali para você se agarrar, mas não sei gente, eu talvez um dia leia A Pianista, mas acho que vai uns 2 ou 3 anos para eu me curar dessa leitura, acho que depois, talvez um dia, mas esse livro foi insuportável de ler, assim, gente, nossa, que livro difícil, assim, foi terminado no poder do ódio só para cumprir a meta de janeiro.
Então, só para reforçar aqui que a meta é mais importante que a felicidade, e é isso, esse é o livro que eu não quero repetir de jeito nenhum. Pô, o meu causou muitos menos, sensações que o da Luana. Eu voltei aqui pra época de não, acho que faculdade não, mas de vestibular, e eu coloquei aqui o Memória de um Sargento de Milícias, mas pensando um pouco em alguns desses autores que, eu não quero, já tá legal, assim, não achei, nem achei a leitura tão ruim, mas eu vou colocar isso na minha lista. O meu é mais ódio pelo hype e, enfim, que é o Jogo da Amarelinha. Não pretendo reler. Quem que vai agora? Posso ir? Então vai, Caleb. Vamos ver aqui. Pergunta número 2. Estomatite. Um livro que foi uma porrada no seu estômago. Já teve estomatite, Caleb? Já teve estomatite, Luana? Nem sabia o que era isso. Eu também não. Pra mim é gastrite nervosa. Eu tenho gastrite nervosa desde os 15 anos, inclusive. Desde os 15 anos que você tá nervosa, então, Ju? Exato. Sou uma pessoa ansiosa. Gastrite eu tenho, estomatite eu não sei se é uma forma bonita de dizer, não sei. Vamos à pergunta, Caleb. Eu vou trocar as minhas próprias respostas aqui, porque com a chance de sair os dois que eu quero responder, então eu vou colocar aqui vou trocar a 2 com a 3, depois a gente vê aí qual que é. Eu vou falar do livro Na Casa dos Sonhos. Eu sei que eu já comentei dele aqui, que é o da Carmen Maria Machado, né? Esse livro para mim foi a Carmen Maria Machado já veio para Flip, né? Já tinha lançado um outro livro, né? O livro que eu estou falando é o livro que saiu pela Companhia das Letras mais recentemente, né? Saiu no ano passado. A Carmen tinha um outro livro pela Planeta, que era, acho que, O Corpo e Outras Histórias, se eu não me engano. A participação dela na Flip foi muito legal. Eu não tinha lido ainda, né? Principalmente Eu Quero Ler ainda do Corpo. Eu lembro que a Ju tinha comentado. Eu peguei esse porque eu achei o tema muito diferente, né? Ela vai contar do relacionamento que ela teve com uma outra mulher e como esse relacionamento foi abusivo e foi totalmente, enfim, foi um trauma para ela. Só que ela conta de uma outra forma. Ela vai contando como se fosse uma história, né, de ela, né, colocando essa mulher no lugar que é ela, né, passando por algumas situações, até o momento que ela conhece essa mulher, que é encantadora, enfim, que faz ela se sentir única, tem todas essas características, só que junto com isso, a Carmen, ela usa um recurso que eu acho muito muito curioso, assim, primeiro porque essa mulher, né, maravilhosa, enfim, totalmente encantadora, né, um pouco das histórias que a gente vê em relações, né, normativas, do homem, né, que, enfim, que parece muito bom na frente de todo mundo, mas que aos poucos vai abusando, né, às vezes não só fisicamente, né. E ela vai contando também, ela usa um recurso que eu acho muito curioso. Primeiro porque ela começa com essa ideia da casa dos sonhos, né, de ser um lugar de acolhimento, um lugar ideal, e ela começa a fazer uma relação entre as coisas que ela viveu e o que ela passou com as relações dos contos de fadas, que a gente ouve, que a gente lê desde crianças, né, e que, acho que influenciou e atravessou a nossa vida de uma forma muito profunda, ainda que não seja exatamente tão claro esse entendimento, né? Então ela relaciona falhas e problemas e algumas outras coisas das histórias, indicando as histórias e os estudiosos que falam sobre isso na nota de rodapé. Olha, aqui como tal personagem faz tal coisa, deixa de se encantar por tal coisa, e ela consegue relacionar com as coisas que ela está vivendo. Ela tenta ela tenta apresentar essa casa dos sonhos e as coisas que ela passa. Ela não fantasia no sentido de a realidade ali é muito dura, muito difícil, as violências elas vão acontecendo
em coisas mínimas e vai aumentando até o ponto que ela não percebe, né? Enfim, acho que esse é um dos sintomas, né, de uma relação abusiva. É, só que ao mesmo tempo tem esse paralelo, né, dela contando a história, se situando, vai passando um pouco mais, os capítulos são curtos, então você lê muito rápido, mas ao mesmo tempo você se sente às vezes sem ar, porque você está presenciando essa relação, esse abuso, essa transformação, né, essa relação difícil, assim, né? Assim, tem momentos que a companheira, né, que era a ex-companheira dela, reage de uma forma que você fala assim, a gente sempre fala, acho que talvez a gente sempre pensa, né? Pô, mas você devia largar essa pessoa, olha o que ela tá fazendo, mas não é tão simples assim, né? As pessoas já estão envolvidas e já estão dentro desse relacionamento. Enfim, é um livro muito forte, assim, foi uma porrada no estômago, assim, é um livro muito num formato muito único, eu acho. Na forma de narrar, nas comparações dessas relações com os contos de fada. Nesse relato, assim, às vezes ela é muito concisa dentro, às vezes, de um relato, e às vezes você termina um capítulo de 2 páginas e você fica meio. Você até prende a respiração, assim. E, enfim, é muito corajoso que ela tenha colocado dessa forma, porque eu fico meio pensando quantas pessoas vão se identificar, né? Quantas pessoas vão ler aquilo e talvez fazer algum tipo de ligação com a realidade e imaginação, né? De entendimento das próprias das situações, e talvez até conseguir superar, enfim, ou pedir ajuda em algum caso de abuso. É um livro muito forte, assim, eu recomendo muito, acho que ele tem muito valor, assim, na forma que ela constrói, mas o impacto é forte, assim, se você já passou por alguma situação e não, ou tem algumas questões com temas mais sensíveis, ele é bem intenso em alguns momentos, em algumas descrições, mas eu recomendo demais o livro aqui da Carmen Maria Machado, o Na Casa dos Sonhos, né, que saiu pela Companhia das Letras. Pensando um pouco nesse formato ainda, só desse formato de não ficção que parece ficção, né? Acho que é um formato curioso, ainda que ela está narrando uma coisa, um valor literário interessante e acho que de narrativas muito contemporâneas que a gente está vivendo. Eu sei que isso sempre existiu, mas acho que eu consigo ver algumas vertentes nesse aspecto e eu acho isso maravilhoso, na verdade. Fica aqui a recomendação e se vocês puderem, leiam, assim, eu vou confessar um pouco para vocês aqui na minha ignorância e espero que não, talvez preconceito, mas enfim, é, que é tão, né, a gente eu tô tão tosco, né, que quando é meio óbvio isso, né, mas eu achei que isso não pudesse acontecer entre mulheres, sabe? E eu sei que, pô, claro que pode, né, em qualquer situação, em qualquer tipo de relação, seja lá qual for, mas então para mim foi isso, assim, foi um choque essa a leitura nesse aspecto. Acho que isso mexeu comigo e foi importante para mim entender algumas coisas, enfim. Desculpa parecer meio tosco, né, falando que como que eu não imaginava, mas é que, enfim, às vezes a gente não a gente pensa só em uma situação, né. E vocês? O meu, uma porrada no estômago, eu tinha escolhido o Fronte, do Edmilson de Almeida Pereira. Foi uma leitura que eu fiz agora em janeiro e gostei muito, assim, livro bem impactante também. Bom, o meu, nenhuma surpresa, a resposta mais sem criatividade, que é o Uma Vida Pequena, da Hanya Yagihara, que vem aí o próximo livro dela, vamos se estaremos vivos para conseguir ler ele. Bom, vamos para minha pergunta, então. Pergunta número 3. Enxaqueca não te deixou pensar em mais nada? Temos membros aqui do podcast que sofrem de enxaqueca? Eu sofro de sinusite. Eu acho que para dor de cabeça já tá bom, tô satisfeita com essa aí. Eu também.
E quando eu tive Covid, o único sintoma foi dor de cabeça, mas tá ótimo, não quero não. Mais essa dor não quero não, tá ótimo, tá muito bom. Vamos lá. Eu coloquei, de novo, um livro que eu comentei bastante nos últimos episódios. Acho que justamente por isso que eu não consegui parar de pensar nele desde que eu li, que é Os Anos, da Annie Ernaux, né? Que entrou como leitura favorita de 2021, né? E eu gosto muito de tudo desse livro, assim, eu gosto do estilo, eu gosto da narradora, eu gosto da forma que ela monta, né? Porque tem duas coisas aí no estilo, né? Tem a questão da que eles chamam de autossociobiografia, né? Que foi nomeado dessa forma. A narradora, ela usa tudo na primeira pessoa do plural, ou quando ela vai se referir a ela mesma, né, a narradora, ela usa a primeira pessoa, a terceira pessoa do singular, ou o ela, né? Então ela vai descrever uma foto, ela diz, a narradora diz, ela estava na escola, no período tal, e vai falando dessa forma, né? Então, a narradora nunca é em primeira pessoa, apesar de estar se referindo à primeira pessoa. É muito confuso isso, mas é confuso de explicar, mas não é confuso de ler, assim, eu não achei difícil, não achei nada disso. Mas é um recurso interessante, isso eu já achei bem interessante, e por conta disso, né, de ser uma autossociobiografia, porque ela está tentando se referir a um tempo, a um povo, né, a um povo, óbvio que ela não se propõe a ser uma história mundial, ela se propõe a ser uma história de um cidadão médio francês, né, então você fala, mas França, pipipi. Sim, os franceses têm um grande ego, isso já é de conhecimento público e notório, a gente não precisa aqui, esse é um grande estereótipo, inclusive, mas, né, tem outros autores, né, franceses que têm essa questão de autorreferência muito forte e tudo mais, e ela também, né, eu vi algumas pessoas meio que criticando, né, nesse sentido do tipo, mas quem ela pensa que é? Tipo, cara, tem vários autores homens franceses que fazem isso a vida inteira, né, não só o Rollebeck, que, né, é um polemicão, mas autores legais, inclusive franceses, fazem isso o tempo todo, e tá tudo bem, então uma mulher fazer isso também tá tudo bem. E eu gosto muito disso, assim, né? Então ela vai contar a vida dela, né? Quando ela nasce ali durante a Segunda Guerra, né? Então o livro começa um pouquinho depois, né? No pós-guerra, nessa reconstrução de um país, nessa ascensão social, né? Porque, enfim, um país totalmente, assim como boa parte da Europa estava destruído, teve que se reerguer de alguma forma, economia em frangalhos e tudo mais. Então ela vai dessa situação de muita miséria, né? E eu gosto de uma coisa que eu não sei qual é o nome que se dá isso, mas eu, nas minhas anotações, chamava de refrões narrativos. O que são os refrões narrativos? A cada momento que ela quer mostrar que teve uma passagem de tempo um pouco maior, ela usava dois recursos. As refeições familiares e as fotos, né? Era meio que um seguido da outra. Então ela descrevia ali uma foto, né? A narradora descreveu uma foto dela mesma. E em seguida falava do almoço familiar ou, enfim, de um jantar, desses de domingo que vai a família toda. Então, o que eles estão discutindo nesse momento, né? Como é que tá, sabe? Então, começa muito isso. Estão, tipo, no começo do livro, eles estão falando muito sobre a guerra, de uma forma do tipo, putz, a gente passou por isso, deu tudo certo, tem até uma certa nostalgia do tipo, puta, a gente passou por muitas dificuldades, mas a gente tava junto, a gente tava bem. Aí vai passando o tempo, e aí as pessoas já não aguentam mais, porque aí começa a vir a segunda geração, né, que é a geração que nasceu no pós-guerra e fala, eu não aguento mais, então começa a diminuir. E aí no final, e começam a falar muito de bens de consumo, né? Então as conversas vão mudando e no final é meio que tipo
aconteceu mesmo isso? Será que era a história que a vovó contava? Sabe assim? Então, você vai percebendo o zeitgeist do, dessas pessoas. E é muito o que a gente vive aqui, né? A gente tem gente que duvida que a ditadura militar aconteceu, né? E é uma coisa que acabou, não tem nem 30 anos direito, sabe? Então, é muito interessante ver esses movimentos, e eu acho que o jeito que ela consegue colocar, né, que, enfim, eu não sei se isso existe, esse termo existe, mas esses refrões narrativos, então, o tempo todo ela vai usando isso, então, quando você vê a cena do jantar, você sabe, putz, tá, temos aqui uma passagem de tempo. Eu gostei muito, e aí, então, ela vai ali do final da década, da década de 40 até o começo dos anos 2000, né, na história francesa. E é muito louco porque é isso, né? A gente na escola, a gente tem muita história da Europa. Então a gente consegue acompanhar isso com uma facilidade absurda. A parte que eu tive um pouco mais de dificuldade foi ali nos anos 80, que ela começa a falar de alguns políticos que eu não conhecia, mas tem o Le Pen, que, né, até hoje é onipresente, hoje em dia é a filha, né, hoje em dia ele tá abraçado no capeta, mas a filha tá aí representando, então assim, né, são figuras políticas, né, que às vezes a gente não conhece tanto, porque enfim, eu era muito criança, não acompanhava o noticiário político, óbvio, eu assistia desenho na década de 90, então não sei quais são os políticos da França, mas tirando isso, é tudo muito familiar, assim. Isso pode ser problematizado, inclusive, né? Eu acho que esse livro foi por isso, assim, ele não saiu da minha cabeça por isso. O tempo todo eu tava, putz, mas será que eu tô me relacionando tanto porque é uma história europeia e a gente tá o tempo todo sendo bombardeado por essas histórias europeias e ao mesmo tempo achando aquilo tudo muito bom, tudo muito bem feito, tudo muito bem construído, tudo muito bonito. A forma como ela fala das coisas, principalmente o começo e o final, quando ela começa a falar dessas imagens que elas vão em algum momento sumir. Então, sabe, as coisas elas vão se desmembrando, elas vão se dissolver no ar, assim, não tem como, né? Assim, as coisas em algum momento, e isso é bonito e triste ao mesmo tempo, enfim. Então é isso, assim, de novo, eu não tenho muita eloquência para falar sobre esse livro. Eu acho que ele tem um pouco de tudo. Então ele fala de política, ele fala de história, ele vai fazer a gente pensar sobre nós mesmos, como é que a gente poderia contar a nossa história, né? Eu fiquei muito pensando nisso, né? Como que a gente poderia contar a nossa história coletiva, né? A nossa história coletiva, ela é muito diferente, né? Porque aqui a gente, ao contrário, a gente tem grupos muito... Quer dizer, não sei se é ao contrário, mas a gente deixa muita coisa passar, né? Então, dependendo a gente leu pro nome da leitora da Camila, né? Aquele livro O Água de Barrela, e acho que o Defeito de Cor também tem um pouco isso, né? Que é tentar fazer uma genealogia de famílias negras, né? Resgatar essas histórias. A gente não tem, né? A gente está começando a ir atrás disso, de autores mais, né? Saindo desse centro branco e tudo mais, e eu acho isso muito interessante. Então eu fico pirando nisso, sabe? Essa questão da história e tudo mais. Então é isso, não sei se fiz sentido, mas essa é a minha escolha, Os Anos da Annie Ernaux. E vocês, gente? Eu tinha escolhido Damas da Lua, da Yoka Hart, que é um livro que eu gostei muito. Eu tinha escolhido, eu falei do Casa dos Sonhos, mas eu mudei de lugar para poder falar dele. Eu coloquei aqui o Vozes de Chernobyl, né? Tentei resgatar uma coisa porque foi muito, enfim, leitura da Svetlana não é fácil, né? Nem um pouco. Bom, vamos lá. A próxima agora é a Lu. Vamos ver. Qual é a próxima doença? Essa doença é sua, hein, Lu? Vai com tudo, meu. Ah, essa todo mundo já teve. Essa é baba. Febre.
um livro que todo mundo já leu. Essa eu nem preciso perguntar, né? Todo mundo teve uma febrezinha aí, não precisa. E a febre da paixão, vocês já tiveram? Amor é fogo que arde sem se ver, não? Aqueles livros do romantismo que as pessoas se apaixonavam e desmaiavam, né? Ou certas sagas aí interplanetárias que as rainhas, as princesas morrem de tristeza, né? Então, a tradição permanece. Bom, Febre, né? Um livro que todo mundo já leu. Eu escolhi falar sobre o A Porta, da Magda Chabot. Não porque todo mundo já leu, mas porque eu tenho a impressão que tá todo mundo lendo. Eu tô achando isso muito curioso, assim, tá todo mundo lendo ao mesmo tempo esse livro. Eu acho que tem a ver com o fato dele estar naquela lista, famosa lista, né, da Helena Ferrante. Ela publicou ano passado uma lista com 40 livros de escritoras mulheres, né, 40 livros que ela gostava muito, e o A Porta tá nessa lista. Depois eu vou falar porque que eu acho que super tá nessa lista, assim, eu acho que dialoga muito com o pouco que eu conheço aí de Helena Ferrante. E aí tem alguns grupos de leitura, né, a Aline Aimé, que a gente gosta muito aqui, tá com um projeto de leitura destes livros indicados pela Ferrante, mas tem outras pessoas também. Eu coloquei uma pergunta no nosso Instagram, né, no Instagram aqui do podcast, de melhor leitura feita no mês de janeiro. E esse foi o livro mais citado, assim. Então as pessoas estão lendo muito esse livro, e eu li também, agora em janeiro, e eu achei ele excepcional, assim, é um livro muito bom, é um livro de personagem, fala basicamente sobre duas mulheres, a Magda, que é uma escritora, uma intelectual, e a Emerence, que trabalha como empregada doméstica da Magda. E elas vivem na década de 50, ali na capital da Hungria, que é um momento histórico muito específico, assim, só para falar rapidamente sobre a Hungria ela lutou do lado errado da guerra, né, então eles se aliaram ao nazismo, inclusive existiram ali várias perseguições antissemitas, né, no país, isso inclusive é abordado no livro, é bem importante ali para a história. A Emerence trabalhou para uma família judia na época da guerra, então esse é um ponto ali do enredo que tem bastante atenção. Mas enfim, a Hungria foi aliada dos nazistas e depois ela vai para a esfera de influência da União Soviética. E eles também vão sofrer muito por conta disso, né. Então nessa década de 50 é um momento em que as pessoas estão muito desesperançosas, assim, estão muito descrentes no futuro da Hungria. E com muita descrença, inclusive, em relação à política. Eles não sabem muito bem no que acreditar ou para onde, né, o que vai acontecer com a Hungria, é uma falta de perspectiva mesmo, assim, em relação ao futuro. E isso se reflete na Emerence, né, nessa personagem que é uma trabalhadora doméstica e que diz o tempo todo que odeia política, ela fica com raiva de qualquer assunto ali que envolva política, mas aí ao longo da leitura a gente vai entendendo que na verdade não é que ela odeia política, ela odeia figuras de poder, né, qualquer pessoa que exerça o poder, ela tem uma desconfiança enorme, assim, para Emerence o mundo se divide entre aqueles que varrem e aqueles que mandam varrer, né, ela fala isso, e ela tem uma simpatia natural pelos trabalhadores, né, então a compaixão dela está sempre alinhada aos trabalhadores, aquilo que ela considera trabalho, né, que também ali é uma outra questão. E aí é um livro que a gente vai lendo e vai descobrindo que fala muito sobre tensões entre classes, na verdade, porque a Emerence, ela é uma figura muito complexa e dentre as complexidades dela, ela tem alguns mistérios ali, algumas questões em relação ao passado, mas principalmente ela não segue padrões de comportamento que são esperados dela. E muitos desses padrões de comportamento não são esperadas de uma trabalhadora doméstica, né, então ela tem uma altivez, ela tem uma autoridade que é muito natural para ela. E nessa relação dela com a Magda, que a gente poderia esperar ali uma relação de subordinação talvez, né, pela questão ali das relações de trabalho, mas isso não existe para a Emerence, assim. Ela que escolhe onde que ela vai trabalhar, quando que ela vai trabalhar, de que forma que vai acontecer esse trabalho, né, ela tem ali uma relação de igual para igual o tempo todo com a Magda. E não que a Emerence seja uma personagem fácil de se gostar, ela tem ali
as complexidades dela, e às vezes dá vontade de entrar no livro e dar uns chacoalhões na Emerence, mas ela tem isso de muito autêntico, né, ela tem uma personalidade ali muito forte, e isso causa estranheza, né, a gente não espera que uma pessoa que trabalhe na casa de alguém se comporte dessa maneira. Né, então elas vão tendo essa relação, que é uma relação de patroa e empregada, mas que também vai indo para uma relação de amizade ali das 2 se verem como iguais, só que aí, né, a terra plana capota aqui, e de alguma forma o sistema faz com que as coisas voltem para o, abre aspas, "normal", né, ou para o que a gente considera ali como uma normalidade. Em algum momento a ordem se reestabelece, né, que é essa patroa, né, se afundar nos próprios privilégios e a Emerência ter ali um momento, de carência e de absoluto desamparo, na verdade, né. Então, é para mostrar que essas relações de igualdade, elas na verdade não são possíveis, né, em algum momento isso vai ter um preço, assim, isso vai voltar para um estado que não é confortável para as pessoas, para essas pessoas que estão numa relação de subordinação, né. Então, assim, é um livro que tem um ótimo final, um final incrível, assim, é uma das personagens mais complexas que eu já vi, a Emerência é maravilhosa, nossa, que personagem bem construída, assim. E, bom, eu não sou a maior leitora de Ferrante, na verdade eu até hoje nem terminei, né, a tetralogia napolitana, mas para mim, assim, no pouco conhecimento que eu tenho de Ferrante, tem muito a ver com o que a Ferrante faz, assim, eu acho que a relação entre a Magda e a Emerence, que é uma relação de afeto, de amor, de gentileza, mas também é uma relação de disputa ali, de tensão constante, eu acho que é muito a relação da Lila e da Lenu, né, então ela consegue construir essa relação muito rica e com muitas camadas, assim. Então, para mim faz sentido, assim, que a Helena Ferrante goste da Magda Chabot, né, goste do A Porta. E são livros diferentes, contextos históricos diferentes, né, não, acho que as semelhanças param por aí, mas essa relação entre 2 mulheres é muito bem explorada, assim, na obra, tanto na da Ferrante quanto no A Porta da Magda Chabot, né. Então, assim, gente, livro espetacular, eu gostei demais do A Porta, é um livro perfeito, assim, eu gostei muito mesmo, talvez eu só não digo que foi a minha melhor leitura em janeiro, porque eu li o Fronte, do Edmilson de Almeida Pereira, que eu também amei muito, mas assim, se vocês não leram A Porta, se joguem, ah, ela é uma ela é uma autora húngara, né, e vale muito a pena conhecer, assim. Então, fica aqui a recomendação do A Porta, da Magda Chabot. E tem um filme também, dá para ter aquela experiência curiosa, né, de ler o livro e depois ir assistir o filme, fica a recomendação do filme também, que é com a Helen Mirren. Inclusive estou lendo esse livro, tive que parar para fazer coisas do clube, mas ele foi muito elogiado e por outras pessoas, né, livreiros, amigos nossos. Uma outra amiga nossa comentou, mas eu queria ter participado, né, do clube da Aline e May, não deu certo, porque não consegui ler a tempo, mas eu quero muito terminar de ler esse livro com certeza. Qual é a sua resposta, Caleb? O meu livro, ele tem até um nome pro fã-clube dele, que são os Araders. O Tortarado, né? Se você não foi parado na rua por alguém falando: "Você já leu o Tortarado? Você conhece o Itamar?", eu já vou falar que você tá mentindo, cara. O livro é o próprio meme do você já ouviu a palavra do Itamar, né? O meu foi também óbvio, eu coloquei Helena Ferrante, porque, né, Helena Ferrante, qualquer livro dela é uma grande febre. Tá com filme até aí, filme na Netflix. Conversa com a minha escolha, hein. Conversa total. Estamos sintonizados aqui. Vamos lá então, Caleb, você tá pronto? Não sei se eu tô pronto, não sei se eu tô pronto. Amnésia. Leu, mas não lembra de nada. Número 7, a pergunta, no caso. Bom, mas assim, é meio difícil essa, porque se você não sabe de nada. Você já teve amnésia, Caleb? Não, eu acho que eu lembro bem dos livros, assim. Eu acho que eu lembro de tempos em tempos, eu lembro de coisas muito curiosas dos livros, assim. Acho que eu tenho uma boa memória nesse sentido.
Lógico que faltam, né, falta coisas, enfim, acho que é normal até a gente não carregar, mas eu tenho a impressão de que, comigo quando eu pego para ler alguma coisa, se eu pego, tipo, se eu já li, eu vou pegar, assim, alguma coisa, ainda tem essa sensação de surpresa, mas eu acho que vai retomando, assim, sabe, não tem esse trauma do já esqueci tudo, assim, acho que eu levo sempre um pouco comigo, assim. Citar o da Herta Miller, né, tudo que eu tenho eu levo comigo, então acho que dos livros faz sentido. Eu fui olhar na minha lista do Scooby, e aí eu olhei e falei: "Oh, que legal, pô, você é bom leitor, hein, caramba, você deu umas coisas boas". E aí um que eu que eu fiquei não surpreso, mas assim, eu lembro pouco do livro, e eu gostei na época, não vou falar, não tô colocando aqui porque não é bom nem nada, eu escolhi o Sushi, da Marian Keyes, época que eu lia mais uns best-sellers, assim, época de Bridget Jones, Diário de Alveste Prada, né, o Código da Vinci e tal, os livros da moda, né, que eu gostava. Eu li o Sushi, e o Sushi é um calhamaço de quase 600 páginas, como quase todos os livros da Mary Kiss. A Mary Kiss, para quem não se lembra, ela ficou muito, muito famosa com um livro chamado Melancia. Depois teve outros muitos livros de 500 páginas também. E ela foi super, tipo, as pessoas gostavam muito dela, só que assim, o que eu lembro mais do Sushi, ele é um livro meio triste, assim, sabe? Tipo, ele tem uma cara de tiquilite, assim, sabe? Tipo, desculpa usar essa expressão que as pessoas às vezes não gostam, mas eu fui ver, até abrir aqui a página do Scooby, fala que é um livro sobre a busca pela felicidade. E eu acho que é isso, eu acho que é isso que eu lembro hoje, assim, é um livro que eu tento lembrar um pouco mais dos personagens, mas ele era um livro meio bad vibe, assim, não era tipo, vai dar tudo certo, você vai superar os seus problemas, assim, sabe? Não sei se essa era a intenção, mas quando você olha assim a capa dele, você fala, pô, eu acho que esse livro vai ser legal, acho que esse livro vai me pegar bem, assim. Enfim, vou puxar um pouco aqui da sinopse, que é sobre a Lisa, né, que é editora de revista e tudo mais. Ela não consegue meio que passar pro emprego dos sonhos, que ela é meio que deportada da Irlanda, enfim. É um livro sobre recomeços, na verdade, vai. Só que eu confesso que eu olhei e falei assim, nossa, eu realmente estava com uma ideia de tipo, foi um livro good vibe, mas aí quando eu fui ler um pouco mais sobre ele, eu falei, pô, eu lembro que esse livro aqui tem uma hora que ele fica meio dark, assim, sabe? Tipo, meio, o que vai acontecer? Lógico, termina bem e tal, mas esse é o livro que acho que saiu um pouco da minha memória. Mas eu lembro que eu gostei, eu lembro que eu curti, assim, acho que eu esperava uma coisa mais, tipo, romântica, talvez. Não sei se essa palavra é correta, não sei. E ele não é sobre isso, assim, acho que eu curti isso na época, assim, ele faz muito, muito tempo, deve fazer uns 15 anos aí. E sempre pensei, pô, será que eu leio outro livro dela? Mas tem muito livro no mundo, né, cara? E é muito grande, né? É muito grande, cara, 500, quase 600 páginas. E, cara, quase todos os livros dela são dessa pegada. Assim, quase todos, assim, é muito... Cara, olha, pessoa dedicada. Esse aqui tem 574 páginas, só pra deixar registrado aqui pra galera. Caleb jovem, né? Não, Caleb, puta, assim, não, assim, imagina se eu olhar e falar assim, acho que eu vou encarar esse aqui, acho que esse aqui vai me fazer bem. Porra, 574 páginas de um autor novo, ó, o Melancia tem 490. Só deixar registrado aqui, ela realmente ganha por página igual o Dickens, né? Mas e você, Lu, qual livro você apagou da memória? Eu coloquei o Underground Railroad, que eu achei que eu lembrava. Só que aí eu fui ver a série, tá com uma série agora no Amazon Prime, fica aqui a dica de série, aliás, eu assisti 2 episódios e tá muito boa a série. E aí eu fiquei olhando e falei, rapaz, mas tinha isso no livro? E aí eu falei, tinha mesmo, né? E aí é isso, eu achei que eu lembrava do livro, mas eu não lembro muito não. Faz uns 6 anos que eu li. Eu coloquei um que eu li pro Leia Mulheres, e eu acho que eu li muito rápido. Eu lembro, ele é uma novelinha, ele é super curto, que é o Distância de Resgate, da Samantha Schweblin. Enfim, daquela autora argentina, do Ken Tux, que eu acho que eu falei aqui recentemente. E aí a gente tava falando, né, do Ken Tux, muita gente falou, eu prefiro o Distância de Resgate. E eu, tipo, gente, eu não lembro. Eu só sei que a história tem uma mãe, se passa no interior, tem uma criança, assim, eu não lembro quase nada, assim, do livro. Eu precisaria reler ele, porque apagou da memória.
Bom, agora sou eu, né? Deixa eu ver aqui. A pergunta que eu tirei é a pergunta número 5, verruga, ou berruga, né? Ou bereba, né? Como você preferir aí. Fica aí a questão. O verruga é um livro ruim de um autor bom. Foi um pouco difícil eu sair do óbvio, porque eu não leio muitas coisas do mesmo autor ou da mesma autora, né? Normalmente eu fico passeando aí por autores e tal, e aí a gente já comentou aqui desse livro, né? Algumas vezes, que é o pior livro, na minha opinião, da Ferrante, que é o Dias de Abandono. Eu li ele, assim, na maior das expectativas e acho ele bem inferior ao resto dos livros dela. Eu acho que é uma personagem que vai do 0 ao 100 muito rápido. Enfim, é um livro curtinho, né? Então, sei lá, podia ter aproveitado mais, enfim. E é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sabe, tipo, eu não sei, eu acho que tem muita coisa acontecendo, então muita ponta fica solta. Eu entendo que quer mostrar justamente esse momento né, da cabeça da pessoa que, né, ela tá totalmente transtornada ali por uma coisa, né, por uma coisa que engatilhou ali a situação toda, mas é que eu fico um pouco agressiva quando eu falo sobre isso, porque é uma coisa comum quando você fala sobre alguns livros, a pessoa fala assim, mas você nunca passou por isso. Isso já aconteceu em uma série de livros, assim, não foi só esse especificamente da Ferrante. Enfim, as pessoas, né, falam que você leu errado porque você nunca passou por isso. E eu fico bem irritada com esse nível de argumentação, porque me invalida a leitura da pessoa. Para começar, você está invalidando a leitura da pessoa. Todo mundo tem direito de ler e de ler. E eu acho que, assim, se uma pessoa nunca passou por isso, ainda bem, no caso desse da Ferrante, ainda bem que não tem passado. Eu acho que um bom livro é aquele que faz com que uma pessoa que nunca tenha passado por aquilo se sinta, de certa forma, naquela história. Se as pessoas acham que Moby Dick é um puta livro bom, não é porque elas são caçadores de baleias, ou porque elas têm uma obsessão maluca e saem em alto mar atrás de uma baleia, mas porque o autor foi lá e conseguiu criar essa atmosfera, né? Essa é a minha questão. E tem outra grande história, que é a Americaná, da Chimamanda, que é uma resenha célebre que virou meme na época, que a pessoa falou, esse livro não é para mim porque eu não sou uma imigrante africana nos Estados Unidos. Se fosse assim, eu só poderia ler livros de pessoas de classe média brancas, vivendo numa grande cidade, sabe? Eu acho isso bem limitante. Acho isso muito problemático. Então, eu acho isso, né? Eu tô aqui no passivo-agressivo mesmo, porque eu acho isso, sabe? É um livro que em algum momento eu não conseguia me ligar com a personagem, assim, sabe? Eu acho que se mais algumas páginas, talvez ela me convencesse melhor daquela personagem. O não me convenceu, assim, em definitivo, assim. Eu entendo o que a Ferrante está tentando fazer ali, mas ela não me convence. E por isso eu acho em comparação aos outros livros dela, que também tratam sobre esse assunto, eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas que é isso, a Ferrante, ela é uma autora de temática. Ela tem temas que ela sempre vai abordar. Então aqui tem a questão da mulher abandonada, tem a questão da relação de mãe e filha, enfim, tem algumas outras, a questão até do feminismo, sim. E nesse eu não consegui comprar, então é isso. Enfim, meu discurso passivo-agressivo aí passa. E mais páginas para os personagens secundários também. Também. Os personagens secundários desse livro me incomodam bastante. Assim, eles existem para participarem de alguma cena ali com a protagonista, né? Eles não têm ali Sim. muita profundidade, né? E são muitos, né, Lu? Porque se fosse um ou outro, sim, acho um livro apressado, assim, sabe? Eu tenho muitos problemas com isso, assim.
Ainda sobre a sua passiva-agressividade aí, já que eu tô de acordo, tem uma questão que é também nisso, né, às vezes nessa chave de leitura que as pessoas às vezes, né, falam, de se identificar e às vezes se identificar tanto, que é meio curioso, porque você falar às vezes pra mim não funcionou porque é isso e é problema, você não desvalida o que a pessoa sente, né, assim, as pessoas às vezes Exato. ficam muito na defensiva. E é super normal você se conectar com uma história e falar: "Putz, isso tem tudo, isso me bate, porque tem tudo a ver com uma coisa que eu passei, ou com uma coisa que eu penso, uma coisa". Cara, tudo bem, só que, tipo, não desvalide a experiência do amiguinho, porque ele não pensa igual ou porque ele não passou por uma situação igual. E a pessoa também não pode tipo, sabe, isso não é motivo também do tipo, da pessoa que não passou, então falar: "Não, mas a sua experiência", sabe, assim, não tem nada a ver, mas assim, é que, sabe, você jogar essa carta eu acho too much, assim, sabe, eu acho meio complicado. Não concordo. O meu livro é o Slam, do Nick Horby, que é um autor que eu gosto, né, não reli tanto nos últimos tempos, ou li alguns outros, o último recente, o Funny Girl, eu gostei mais ou menos. O Slam é meio uma voz adolescente dele e confesso que não ficou entre o meu top 7 dele, assim, achei que... Top 7. E você, Lu? Eu já imagino aqui. Eu tinha colocado o Ishiguro, mas eu queria aqui fazer uma surpresa aqui, fazer um plot twist nesse episódio, porque eu ia falar do Noturnos dele. Olha! Veja a surpresa, que não é um livro ruim, mas perto dos outros do Ishiguro, é um livro de contos. E o Ishiguro é melhor romancista do que contista, assim, na minha opinião. Então, eu ia falar sobre o Noturnos, mas siga para um próximo. Ai, Deus. Vamos lá, agora é a Lu. Segura essa, galera. Daqui a pouco a gente vai descobrir que Ishiguro nem é um autor tão bom assim, né? Tipo, já tem 2 livros que não são bons. Ele não é bom, o problema do outro é que é péssimo, entendeu? Tem uma diferença. Pra você que tá chegando agora, a Luz tá se referindo a Clara e o Sol. Péssimo livro. Se alguém falou pra vocês que é bom, é mentira. Esse livro é horrível. Você falou que é bom, que você deveria ler, porque ela tá querendo se vingar de você por algum motivo que a gente não sabe. Reveja suas amizades, só digo isso. Reveja. Vamos lá. A pergunta que a Lu, né, que saiu pra Lu foi a número 8, que é a varíola. Que tá como um livro abandonado, né? Porque aparentemente varíola já é uma doença erradicada. Mas hoje em dia a gente não sabe de mais nada, não é mesmo, gente? Bom, o livro abandonado, gente, eu não lembrei de nenhum aqui, eu fiquei caçando. Pior é que assim, eu não anoto os livros que eu abandonei, e aí quem lembra, né, dos livros abandonados? Existiram? Existiram, mas não lembro. Então eu coloquei aqui um livro que talvez eu abandone. Não tenho certeza se eu vou abandonar. Eu já li acho que uns 20% dele. Tô aqui, tô pensando aqui, vou deixar para debate. Se você já leu e é ótimo, me conta, né? Quem sabe é daqueles livros que assim, ele não é tão bom, mas a partir da metade, nossa, deslancha. Aí você vai entender o sentido da vida. Então tô aberta aqui. Eu tô falando do Correntes, da Olga Tokarczuk, nunca soube falar esse sobrenome, gente. E a Ju e o Caleb já leram, né, o outro dela, Ah, o outro, sim. como que é o nome mesmo? Sob os ossos dos mortos. E vocês gostaram, né, eu acho que ele até entrou em uma lista de melhores, não entrou? Leituras de algum ano, hein? Pô, gostei bastante. Esse livro, Correntes, ele é um livro episódico, né, não chegam a ser contos, mas são vários fragmentos de história envolvendo viagens. Então, no início tem uma personagem que se descobre uma nômade, né, percebe que ela nunca vai ser feliz estando parada num lugar só, então é um pouco a história dessa personagem. Aí depois tem uma outra história de um personagem que vive num lugar muito frio, num país muito frio, e aí ele começa a ler histórias sobre o mar e ele fica meio obsessivo. E aí numa dessas ele vai para um país mais quente, ele acaba sendo preso e aí na prisão ele tinha Moby Dick, já que a Ju citou o Moby Dick. E aí ele começa a ler Moby Dick, fica meio obsessivo por Moby Dick, e aí um dia ele consegue emprego numa balsa. E aí o trabalho dele é esse,
né, e levar as pessoas de um ponto A a um ponto B, assim, um trajeto muito curto, mas em algum momento ele resolve, por que não? Né, simplesmente não ir para o destino. Eu pegar essa balsa aqui e ir para mar aberto e ver o que acontece no mundo, assim, na vida. Então Que ótima ideia. ele tem esse plano, sabe, de ir para os 7 mares e viver aventuras. Então são sempre histórias assim, né, de pessoas que fazem algum tipo de viagem que não deu tão certo, vivenciam alguma coisa durante uma estadia num lugar diferente. E assim, eu não sei, eu não estou entendendo o livro, assim, eu não sei onde ela quer chegar, eu não sei se essas histórias se conectam de alguma forma, ou tem simplesmente essa conexão pelo tema. Tô achando esquisito, assim, tô achando um livro muito esquisito. Eu lembro que me falavam que o Sob os Ossos dos Mortos é esquisito, mas faz sentido em algum momento, assim? Vai ter um capítulo onde tudo vai se amarrar, e aí o mundo vai se iluminar e os anjos vão cantar e nós vamos sair dançando pelas ruas e se dando as mãos? Não sei, eu tô muito confusa com esse livro, e é um livro grande. Aí eu fico pensando: "Vale a pena? Sigo adiante?", sabe? Então eu tô nesse momento de dúvida existencial aqui, gente. Tô pensando aí, se vocês já leram esse livro e gostaram, me mandem mensagem, quem sabe, né, eu recobro a minha energia e o meu fôlego aqui. Mas essa é a minha escolha de livro, que não foi abandonado, mas talvez seja, que é o Correntes, da Olga Tokarczuk. Mas, Lu, você não é uma pessoa que costuma abandonar livro, né? Não. Em compensação, o Caleb abandona até o que ele tá gostando, assim, é um negócio meio maluco, assim, né, Caleb? Não, assim, putz, essa lista, a minha lista podia ser gigante. Mas o abandona, o meu é isso. Não é necessariamente que eu tava desgostando. Às vezes é até coisa que eu tô gostando, eu comecei a ler outra coisa e sou um espírito livre, né? De leitura, então não me apego e não me sinto mal. Só que causa um problema, né? Assim, que é o problema fico com a impressão de que eu li o livro e eu não li, né? Isso é um problemão, assim, é um problemão. Eventualmente eu vou ser desmascarado algumas vezes nos lugares. Mas eu escolhi um livro nobre aqui que abandonei. Esse eu tentei ler na época da faculdade, mas li trechos, enfim, não continuei. E realmente esse abandonei, mas eu pretendo voltar um dia. Não sei se é essa a intenção, diferente da varíola, né? Que é o Montanha Mágica. Livro de doente, hein? Livro de doença, hein? Ó, lembrei agora. Do Thomas Mann. Livro de doente. Mas todos os livros que você abandona, você tem esse sentimento, Caleb, de um dia nos reencontraremos? Eu tenho, assim. Eu difícil. Assim, pode ser que eu não tô gostando de alguma coisa, mas normalmente eu não parei de ler porque eu não tava gostando. Caleb canta a canção da América pro livro, né? Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Música maravilhosa. De verdade, assim, acho que são poucos que eu falo assim: "Ah, não, eu não vou ler mais", assim, não curti. Realmente eu comecei a só ler outra coisa, assim. Caleb é adepto, então, da piriguetagem literária. Total piriguetagem Total. literária. Nossa, mas esse é o meu lema de leitura, cara. Nossa. E você, Ju? Então, eu também não tenho costume de abandonar livros. Normalmente é porque, tipo, eu tentei ler até o final por conta de clube de leitura, e aí eu faço a Canção da América também, porque eu sempre tenho fé que eu vou terminar esse livro. Então, eu não considero abandonado. E é muito difícil abandonar, mas assim, de tipo, não vou ler esse trem, não. Assim, é muito difícil. Esse que eu coloquei, eu até pensei, não, um dia eu vou voltar pra ele, mas se eu voltar, eu vou ter que começar do começo. Mesmo ele sendo um grande calhamaço, e eu tendo lido, sei lá, já 150 páginas, eu não lembro de absolutamente nada, que é o David Copperfield do Charles Dickens, que eu comecei a ler, teve uma vez uma leitura até naquele fórum entre pontos e vírgulas, né, da Denise com a Lua e a Gláucia. E aí eu fiquei, não, agora vai, agora eu vou ler. E aí eu li, sei lá, os primeiros 10 capítulos e
não foi, assim, não era nem tipo que eu tava gostando, mas é que era muito difícil, porque eu não podia, ele era o meu é aquela edição da Kozak, aí eu ficava com dó de levar na bolsa, e aí eu tinha que ler em casa, e aí quando eu chegava em casa eu queria assistir novela, né, porque era numa época que eu saía de casa e lia no metrô, né, então eram livros que eu saía andando, né, então tinha que ser livros que eu pudesse ler no metrô. E aí eu não achei o momento pra ler o livro, sabe, em casa. E aí eu acabei abandonando, não deu certo. Então, se eu tiver que começar, se eu falar, não, vou ler, vou terminar, eu teria que começar tudo de novo. Então, vou considerar que eu abandonei dessa vez. Mas com você rola a culpa do abandono. Rola. Acho que poucos livros eu abandonei sem dó, assim. Poucos. Esses eu guardo na memória a raiva de ter lido uma parte deles, assim. E tem outra questão, Qual? que é, né, que a Lu já trouxe aqui pro episódio, que a meta é mais importante do que a felicidade, né? Claramente uma Exatamente. questão. Eu tô empenhada, gente, esse ano. Será que vai? Eu já li 1/3 do que eu li ano passado. Eu tô me sentindo um sucesso. E olha que agora começou Big Brother. Ju, eu tenho uma pergunta. Pra quem que a gente tá torcendo no Big Brother? Porque eu tô confusa. Eu não sei ainda. Eu tento acompanhar as notícias, assim, mas eu ainda não sei o que tá acontecendo. Tem muitas coisas dispersas. Ainda não pegou, assim, mas eu queria muito que a Linda Quebrada ganhasse, mas não sei, vamos ver. Por enquanto ela está fada, sensata, sem defeitos, mas, né, as pessoas lá estão muito good vibes. A única coisa legal do Big Brother, tem 2 piadas boas, que uma é a Jade Picon, que é uma mulher muito, uma menina, né, porque ela é super nova, super rica, que a gente não sabe o que ela foi fazer no Big Brother, e aí hoje estavam ensinando ela a varrer o chão, porque aparentemente ela nunca fez isso. E o outro é o Arthur Aguiar, que é um ator aí, que é casado com uma coach de emagrecimento. Chamado Mayra Card. Maíra, que é uma ex-BBB. E ele não foi pra ganhar dinheiro, ele foi pra comer carboidrato em paz, Caleb. Não, Juliana, você tem que contar a história dele. Ele traiu a Mayra Card 16 vezes. Diz a lenda, né? Porque a gente acha, na verdade, que ele foi na padaria escondido dela. E essa é a traição, porque ele come feliz, assim. E aí ele conta tudo que ele comeu, assim. É maravilhoso. Teve uma festa, Lu, que ele falou, eu comi, como é que é? Eu comi japonês, eu comi churrasco, comi lasanha, comi não sei o que lá. O hambúrguer. Aí e depois, segunda rodada. Aí eu dancei um pouquinho e vral, de novo, terceira rodada. Toma, amassou. É maravilhoso. Entendi. Tem a minha simpatia. Mas a Jade, eu já vi os memes, os vídeos, são ótimos. Dela entrando na casa e falando, oi, pobres! Eu já vi isso, já Exato. Mas ouvi falar que ela é legal. Ela é sensata. As pessoas estavam esperando uma postura super errada dela e ela tá... Não, e não só isso, assim, ela estudou e se preparou para temas sensíveis. E ela explicando as coisas para as pessoas. Não, gente, vocês não estão entendendo. O que ela tá querendo dizer é isso. E ninguém entendendo direito, sabe? Tipo, sei lá, temas, né? É maravilhoso. Foi surpreendente. Então esse é o ano que talvez a gente torça pra alguém rico. Eu não tô preparado pra torcer pra rico, não, gente. Puta, não, hein? Ela é a minha milionária de estimação, por enquanto. Eu acho ela engraçada, mas assim... Não pra ganhar o prêmio, entendeu? Vamos de Linda Quebrada, que é mais da hora, né? Eu acho bem mais da hora. E ela é super legal também. Muito... E rolou beijão. Rolou beijão, verdade. Já teve beijão. E teve uma parte maravilhosa que teve o monstro. E eles tinham que fingir que eram... Inclusive a Jade foi uma das premiadas em ser o monstro, que eles tinham que fingir que eles eram fliperama, né? Eles botaram uma roupa de fliperama. E aí era o fliperama de luta. E aí a Linda Quebrada, ela achava que era a própria Chun-Li. E aí toda vez que eles iam lá fazer o monstro, ela ia atrás e começava a fazer os golpes junto com outra pessoa, enfim, são grandes momentos, ela performa muito bem. Enfim. Próxima semana a gente atualiza, então, o termômetro Big Brother. A Ju vai trazendo notícias pra gente. A Juliana teve aqui essa semana e deu um intensivão, assim. O Caleb tá sabendo tudo agora. Quem que é agora? É você, né, Caleb?
É 6. Gripe, um autor que estava sumido, mas que voltou com tudo. Muita dificuldade nessa pergunta aí, porque eu acho que eu não tinha uma resposta, na verdade, assim. Essa eu fiquei com a Juliana olhando, não cheguei a nenhuma conclusão. Sei lá, a gente não tem grandes hiatos, assim, sei lá. Eu pensei em um, que não é o que eu vou falar, mas, sei lá, um cara que há muitos anos atrás, há pelo menos uns 6, lançou um livro novo que não lançava fazia tempo, que era o Kundera, quando ele lançou aquele arte da... Ai, caramba. Enfim, me fugiu o nome, mas ele lançou um romance depois de muito tempo. O Ishiguro, quando lançou o Gigante, mas, pô, já ganhou até Nobel aí, já não, né? Não dá pra falar que é sumida, né? E aí eu fui por outro caminho, então. Eu segui, né? Trilhei um outro caminho aí, que era de um autor que, na verdade, assim, ele já foi publicado aqui no Brasil, mas lá nos anos 80 não tinha sido, e quando ele veio foi foi super essas novas, as novas edições e coisas que nunca saíram aqui, que é o James Baldwin. É um autor que a gente, assim, vou dizer que a gente, né, descobriu, mas foi apresentado para a gente de uma forma recentemente. Então, apesar de ser um autor aí que lançou desde os anos 50 lá fora nos Estados Unidos, né, até o momento da morte dele, ali no final dos anos 80, teve uma produção intensa, né, pensando em romances, ensaios, né. Acho que a gente não teve aqui, então eu peguei meio do tipo, peguei nesse aspecto, assim, pô, um autor que meio que foi apresentado pra gente, foi nossa, ele veio com tudo, e, enfim, recomendar o que a gente já recomendou aqui dele, O Quarto de Giovanni continua sendo um dos livros acho que um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. Li também Se a Rua Bill falasse. Se a Rua eu falasse, vi o filme. Então, assim, acho que esse é um autor para a gente ter sempre em destaque, né? Esse ano eu não coloquei na lista, mas eu quero tentar ler o Terra Estranha, né? Que é o grande romance dele. Vamos ver se eu consigo ler. Então, fica aqui o James Baldwin. Qual foi a sua interpretação para essa pergunta, Lu? Eu escolhi a Yagyasi, porque ela publicou o primeiro livro dela em 2016, foi um livro muito comentado, traduzido, premiado, e ela não demorou tanto assim, mas ela publicou o próximo em 2021, né? Então teve um pequeno hiato aí, mas tinha assim uma expectativa, né, de quando que ela iria publicar o outro. Então eu escolhi ela. E só deixa eu sei que eu não posso falar sobre o livro, não falarei, mas é que o Caleb falou do James Baldwin e eu lembrei de uma informação da Yagyasi que eu gosto e não falei ainda nesse podcast, que são as referências dela. Yagyasi, uma autora de Gana, o primeiro livro dela é O Caminho de Casa, depois ela escreveu O Reino Transcendente, os 2 livros muito bons, gosto, fica a recomendação. Ela tem como referências 3 autores, olha essa lista, a Toni Morrison, o Gabriel Garcia Marques e o James Baldwin. Ela escolhe esses 3 autores como referência. Só gente, né? Pô, isso é uma influência, hein? Isso é uma lista, então só queria compartilhar isso com vocês, que achei muito legal. O meu eu escolhi, na verdade, eu fiquei muito, tipo, muito em dúvida, porque eu não sabia, de novo, essa coisa de acompanhar autor e tal. E aí eu escolhi uma autora que vai voltar com tudo esse ano, porque o livro dela foi adiado, porque ia sair no final do ano passado. Mas para não concorrer com Frenzen, de novo, ela adiou o lançamento do livro dela, que é a Jennifer Egan. Em abril vai sair o próximo livro dela, que chama The Candy House, ou A Casa de Doces. Será que é essa a tradução? Enfim, é uma tradução literal aqui no caso. Que diz a lenda que é uma continuação da Visita Cruel do Tempo, que é um livro que eu amo, acho sim, sensacional. E, cara, a Jennifer Egan é uma autora dessas que vale a pena prestar atenção. E eu fiquei muito feliz que ela vai lançar coisa nova e provavelmente vai aí disputar com o Frenzen. Quer dizer, não vai mais disputar com o Frenzen, né? Porque fizeram aí esses lançamentos em anos diferentes.
porque, né, Franzen ficou aí chateado quando perdeu pra ela, por motivos óbvios, que ela é muito melhor que ele, né, mas, né, as pessoas não estão preparadas pra isso às vezes, né, então fica aí. Agora sou eu, a última pergunta, que é a pergunta 9, que é o nome da tag que sou eu, né, que é a hipocondria, né, a pessoa hipocondríaca aqui. E aí as pessoas fizeram essa piada falando que hipocondria não é tudo isso. Achei sacanagem. Mas enfim. Eu tinha 2 respostas para essa pergunta, uma curta, caso, né, eu não fosse sorteada, e uma que eu poderia falar mais. A curta, porque a gente já falou muito, que a gente não gosta, que é o Minha Querida Sputnik do Murakami. Eu não acho nem um pouco, acho ruim. E um outro, não é que eu achei uma leitura ruim, né, a resposta comprida aqui que eu vou falar, mas é um livro que foi me vendido com tanto entusiasmo, e a autora é tão legal e tão incrível, e eu acredito que o outro livro dela seja excelente, que eu, quando li, fiquei um pouco decepcionada, que é o A Gorda, da Isabela Figueiredo. É um livro bom? Mas não é joia. É bom, mas não é joia, sabe assim? Ele tem também muitas questões, e aí acho que às vezes ela não explora direito algumas questões que ela tenta ali se propor a falar. Tem algumas questões problemáticas, principalmente no começo, quando ela fala sobre cirurgia bariátrica, eu fiquei meio, ô louco, bicho, mas enfim. Mas, dando uma sinopse rápida, é uma narração em primeira pessoa, né, dessa personagem que é uma retornada. Isso eu acho bem interessante, né, é uma moça que, durante as guerras coloniais, eu acho que ela era Moçambique, agora me fugiu se era Moçambique ou Angola. Eu acho que a dela é Moçambique. Enfim, os pais são portugueses que foram, né, para esse país, né, enfim, para levar o progresso para esses povos. Enfim, tinha esses povos atrasados. Assim, o pai tinha muito esse discurso, né? O Caderno de Memórias Coloniais tem muito isso, ela falando sobre isso. E do A Gorda, ela fala muito rapidamente que ela volta, né, durante as guerras coloniais. Os pais a mandam para Portugal antes, né, depois os pais vêm atrás dela, né, vêm morar em Portugal, mas ela vive alguns anos da adolescência, ali no começo da adolescência dela, ela vive na casa de uma tia, com uma prima, se não me engano, que tem uma idade, bate mais ou menos com a idade dela. Então ela vai narrar um pouco dessa relação. Então tem essa relação do qual é o meu lugar, de onde eu pertenço, que eu acho super interessante. Né, então, e tem esse preconceito, né? Em Portugal tem esse preconceito com as pessoas que são chamadas de retornadas. Tem essa questão da adolescência, de ser uma fase super difícil, ela tinha problemas de autoestima super complicados, ela, né, não tinha muito dinheiro para comprar roupa, ela era gorda, então era difícil de achar roupas para ela, e nesse momento em que, né, você como adolescente está se julgando mais do que todo mundo, mas também tem o julgamento externo em cima de você também. E aí depois vai contando ali ao longo da vida dela, né, quando os pais voltam, ela já na universidade, ela trabalhando como professora, né, então vai indo. Os capítulos, eles são... essa parte da forma como ela narra eu acho interessante também, porque cada capítulo tem o nome de um cômodo da casa. E aí da casa que ela vivia, né, antes do pai morrer, né? E aí, e ela mora um tempo junto com a mãe nessa casa. E aí ela começa o capítulo descrevendo esse cômodo, e meio que essa decadência desse cômodo, e aí ela vai indo para essas histórias, né, todas que eu comentei aqui agora, dessas etapas da vida dela e tudo mais. Mas, assim, me ficou a impressão de que algumas coisas não são muito bem exploradas,
ficam muitos fios soltos, sabe? Esse livro não é tido como um livro de memórias, ao contrário do Caderno de Memórias Coloniais, que é vendido e a autora diz que sim, é um livro de memórias, né? Não só porque tem o título, a palavra memórias no título. O A Gorda é tido como uma ficção, né? Ainda que tenha elementos de autoficção e tudo mais, é uma ficção. E eu fico com a impressão que tem muita coisa ali que podia ser melhor explorada, tem muita questão interessante ali que poderia ser melhor abordado e tudo mais, e às vezes fica tudo ali no quase, sabe? Não vai adiante, assim, você vê que tá crescendo a história e aí volta e começa outra, e não sei, eu fiquei com essa impressão. Mas é isso, assim, a autora, eu acho ela uma simpatia, ver ela falando, eu vi ela falando na Flip, depois numa outra palestra, super, assim, super disponível, super querida. O Caderno de Memórias Coloniais, as partes que eu li são, assim, pesado, assim, pedrada, mas esse eu fico com a impressão que podia mais, sabe? Então, por isso que eu coloquei aqui. Você, Lu? Eu tinha colocado o 9 Partes de um Coração, da Janice Pariyatti, que é uma autora indiana, e eu tava com muitas expectativas, mas não é tudo isso. Eu coloquei o Duplo, do Dostoiévski. Para, Caleb. Não coloquei pra, né, irritar as pessoas, mas eu acho que eu li com uma expectativa, e é um livro que ele vai indo, e ele, não sei, pra mim ele não deslancha, assim, sabe? Tipo, não acontece, assim, acho que ele vai crescendo e não chega a ter esse momento. E aí acho que eu fiquei meio decepcionado. Citamos no episódio passado Sim. que o Duplo foi o responsável por esse podcast. Dostoiévski escreveu o Duplo para que o nome do livro pudesse existir. Nos conhecemos nesse clube de leitura maravilhoso aí para discutir o Duplo, e agora o Caleb tá falando mal. Não entendi. Ele serviu ao propósito dele. 200 anos depois, ele serviu ao propósito dele, pô. Dostoiévski tá lá no túmulo falando: o meu trabalho aqui tá feito já. Minha vida não foi em vão. Não foi em vão, pô, lógico, meu. Se conseguiu unir a gente, já tá bom, pô. Mas você leu A Gorda também, não leu, Lu? Ou foi o Caleb que leu? Acho que o Caleb leu o Memórias, né, Caleb? Foi o Memórias. Gostei muito. Achei animal. Eu não problematizei como a Ju. Essas partes que incomodaram a Ju, para mim, não me incomodaram tanto. A questão do corpo. É terrível, né, a relação que ela tem com o corpo, mas eu entendi aquilo ali como uma personagem criada numa cultura e num contexto que fazia com que ela odiasse o próprio corpo, né? E para mim foi muito chocante, assim, quando ela faz. Eu lembro da parte da cirurgia especificamente, que ela tinha essa impressão de estar cortando uma parte de si fora e que essa parte de alguma forma perseguia ela depois, ela assombrava ela de alguma forma, tinha assim. Eu achava muito pesado, assim. Mas eu concordo, eu acho que é um livro difícil de ler, assim, ele parece que não engrena, né, ele vai engasgando, assim, quando você pensa que a história vai dar uma movimentada, ela volta, assim, é uma leitura bem lenta, assim, eu tive essa sensação também. Sim. Mas eu também não li o Memórias, que dizem que é o melhor dela, né. Eu acho que o caderno já é interessante por si, assim, porque causou escândalo em Portugal, assim, já merece, né, porque ainda se usava esse discurso de que essa segunda onda de colonização nos países africanos foi para levar o progresso e ajudar esses países, que, né, que a revolução foi um absurdo, como que você se põe contra o progresso, enfim. E ela diz que não, né? Na verdade, era um negócio extremamente racista, extremamente cruel e que a escravidão era assim, não era escravidão como era, sei lá, no século XVI, XVII, XVIII e XIX, até XIX, mas assim, eram outras formas de escravidão, né? Era como
os patrícios eram tratados, né? Então, É um assunto muito tabu, né? total. Essa questão dos retornados, e eles voltam para Portugal e sofrem, como a Ju falou, né? Eles sofrem muito preconceito da própria população, né? De Portugal, assim. E é muito curioso, né? Essa mentalidade que permite essa segunda ocupação, né? Da África. Tem o autor lá do Mowgli, o autor famoso que falava sobre o fardo do homem branco, né, de você ter que levar a luz e a civilização para os cantos mais inóspitos. Então tinha isso, né, esse dever dos portugueses de levar para suas colônias a civilização. E aí, de repente, a mentalidade da metrópole muda, né, e essas pessoas voltam e aí elas passam a ser muito mal vistas, né. E até na questão, pensando nessa relação que ela tem com o pai no caderno, é isso, né? Ela fala, eu sei dos problemas, mas ela amava ele, né? Então, eu fico imaginando ela levando pedrada, né? Por tratar desse tema, ao mesmo tempo que ela reconhece os problemas, né? Assim, não tô tirando responsabilidade dela nem nada, mas ela se posiciona, né? Ela se coloca dessa forma. Ela fala, olha, eu sei dessas questões, mas eu amava esse cara, eu amava esse homem, sabe? Tipo, é bem impactante, assim, acho bem interessante. Isso, gente. Conseguimos manter o alto astral aí. Tag das doenças. Tag das doenças. A gente ficou meio preocupado o quanto cairia bem, mas acho que as pessoas vão ver com bom humor e boas indicações. Bom, já falamos, né, do nosso Apoia-se. Se vocês puderem apoiar o nosso trabalho e participar deste grupo muito animado, que em plena segunda-feira Cria uma tag? resolve fazer uma tag de doenças, exatamente. Então, acessem o Apoia-se / o nome do livro podcast. Sim. Pedir para vocês também, se vocês puderem avaliar o nosso podcast no Spotify. Isso nos ajuda muito. Avaliem lá, gente. No último episódio a gente pediu e muita gente avaliou, então muito obrigada. Mas vamos avaliar a gente aí, gente. Tem gente aí para avaliar ainda. E também falar do nosso Instagram, né? O nosso perfil, nome do livro podcast. A gente está postando alguns conteúdos por lá. Inclusive, isso eu ainda não comentei aqui nesse. Vou soltar aqui no ar. A gente, no último episódio de férias, né, foi feita uma pergunta no Instagram sobre quem brilhou mais no episódio e a vencedora foi a Ju. A Ju venceu porque as pessoas não esperavam que a Ju indicasse um livro feliz. Olha a imagem, Juliana, que você construiu nesse podcast. Isso chocou o Brasil, Ju. Sacudiu o Brasil. Até eu fiquei chocada que eu lembrei desse livro. Lembrar de um livro feliz é difícil, gente. Do Edward, o Hamster. O Hamster. Um livro maravilhoso. É um petardo da literatura. É isso, assim. Você vai sentir outra pessoa depois que você lê esse livro. Isso aí, gente. É isso, Muito né? obrigado por todo mundo, então. E aí, a Lu comentou, mas a gente tá não só aqui pro podcast, mas pro Instagram também, a gente tem altos planos, então quem puder acompanhar a gente por lá, quiser apoiar pra gente conseguir produzir esses conteúdos com mais tranquilidade, né? A gente só pode agradecer. É isso, gente. Obrigado, viu? Boa semana para vocês e até mais. E se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Saúde! Saúde, gente.